Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido. Normalmente, o pessoal adora esse texto porque pode. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que está assistindo aí, quiser compartilhar, compartilhe essa mensagem. Amém? Ela vai abençoar você, vai abençoar as famílias e essas pessoas que precisam. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o fruto e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos celeiros e em todos os empreendimentos da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os seus mandamentos e ande nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará em abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, no fruto na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrigará o seu bom tesouro. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva
a tua terra no tempo em que, para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima, não por baixo, se obedeceres aos mandamentos que o Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e cumprir. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos teus mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Não sirva a outros deuses. Pastor, quer dizer então que o Deus é aquela imagem, a santa, a padroeira, São José, Buda, ou qualquer coisa que se coloca na condição de Deus. Qualquer coisa. Amém? Qualquer coisa que se coloca na condição de Deus. Eu vou ler um pedacinho das maldições. Eu não vou ler tudo porque ela é bem maior. Se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, de não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te atingirão. Diga, se não deres atenção em cumprir. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua macieira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás a entrar, maldito serás a sair. E o Senhor te enviará a praga, a confusão, a ameaça em tudo o que emprestares, até seres destruído e repentinamente pereceres, por causa da maldição das tuas obras, pelas quais me deixastes. Pelas quais? Por que vem a maldição? Por deixar o Senhor. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra a que se passas a possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação, com calor ardente, com seca, com crestamento e com ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a sua cabeça serão bronze. O que será um céu de bronze? É um céu que não tem bênção, um céu que não tem chuva, um céu em que você não tem contato com Deus. Amém? Amém? Eu não vou ler mais. Se você quiser depois meditar, tá? É bem extenso, eu não quero me atentar a isso, porque hoje eu não vim falar de maldição. 1 Samuel capítulo 15. Primeira Samuel capítulo 15. Aleluia. Todos acharam? Verso 7. Verso 17. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes feito o líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor o rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados, destruídos, exterminados. Qual era a ordem? Destrua a todos. Porque não destes ouvido à voz do Senhor? Porque antes de lançar-te
ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agague, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. A ordem do Senhor era: destrua todos, os animais e as pessoas. E agora Saul diz: pelo contrário, eu fiz o que era reto. Fez? Se ele poupou o melhor da terra e os reis e o rei, fez? Os soldados tomaram despojos, ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Imagina agora Saul dar uma desculpa. Não, era tão valioso o ouro, a prata, o cobre, as vacas eram tão gordas, as ovelhas eram tão bonitas, trouxemos para ofertar ao Senhor. Essa foi a ordem de Deus. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Só para você entender, holocausto fala de sacrificar, de ofertar, de entregar a Deus. O profeta pergunta: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Deus gosta de adoração, Deus gosta de sacrifício, mas Deus gosta igualmente que obedeça o que Ele pede. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. Um homem, um rei, que não obedece ao que Deus pede, Deus trata ele como alguém que está em rebelião. E para Deus, rebelião é como feitiçaria. Pastor, nossa, bruxaria terrível. Quantas vezes você foi um bruxo, um feiticeiro, porque agiu com rebelião? E a obstinação. O que é obstinação? Senão uma pessoa determinada, uma pessoa com um coração duro, uma pessoa que acha que sabe porque sabe o que tem que fazer. Quem conhece alguém assim? Hoje nós conversávamos e minha esposa sorriu e disse: tem ouvidos, mas não ouve, porque está determinado. E às vezes a nossa determinação é estar certo, e não importa o preço. Eu sou assim, e não se abre. A obstinação é como a iniquidade de idolatria. Olha o que Deus está dizendo por meio do profeta, que alguém obstinado é como um idólatra. Quantas vezes nós somos e fomos idólatras, simplesmente porque não demos ouvidos à voz do Senhor.
visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Diga misericórdia. Provérbios 9:10. Provérbios capítulo 9, verso 10. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê que é só o começo. Se você não temer magoar, se você não temer a glória, a honra a esse Deus, você não vai andar em sabedoria. Aleluia. O conhecimento do santo é prudente. Aleluia. Salmos 40, verso 6. Sacrifício e oferta não quisestes. Sacrifício e oferta não quiseste. Mas as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Números 16. Eu queria que você marcasse esse texto. Eu não vou ler ele, mas eu queria que você marcasse e lesse na sua casa. Coré, de repente se levanta e sua família, e ele diz: não, nós também somos santos, nós também somos separados, nós também fomos escolhidos por Deus para servir diante de Deus. Ele e uma galera se auto-intitula agora o caminho de Deus. Ele agora se intitula a maneira que Deus ia conversar com o povo. E eu quero que você lembre que nessa época não tinha ainda Cristo, não tinha ainda expiação, não tinha ainda contato pleno com Deus, e Deus falava por meio de profetas. E ele não era o homem que Deus tinha escolhido, ele não era da tribo de Levi, ele não era um sacerdote, ele não era um rei. Simplesmente ele diz: nós também. E eu fico imaginando quantas vezes nós olhamos para alguém, ignoramos a caminhada dessa pessoa e dizemos: ah, se Deus usa ele, Deus também me usa. Quem ele acha que é? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, ignoramos
o chamado de Deus, a escolha de Deus, e dizemos: eu também posso fazer. E ignoramos a vontade de Deus, porque Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas. E se você acha que você pode, eu te garanto, você não pode. Porque tudo que eu faço por Deus e em Deus, é por causa da força dEle. Deus, quando chama a atenção de Saul, nesse texto que a gente acabou de ler, de 1 Samuel, Ele disse: tu não te achavas o menor dentre os teus? O que Deus está dizendo? Nem você mesmo acreditava em você, mas eu te escolhi. E agora tu te esqueceste de mim. Agora essa família, ela se intitula. E quando ela se intitula, Moisés se joga em terra e começa a clamar por eles. Por quê? Moisés gostava da sua posição? Moisés queria ser o único? Não. Porque Moisés temia a Deus. E Moisés olhava para aquele povo e sabia que era loucura escolher um caminho que Deus não escolheu. E Deus decide destruir esse povo. E Moisés clama, não só por Coré, mas por todo o povo, porque Deus ia destruir todos. E de repente Moisés pede para o povo acender as tochas de adoração. E de repente Moisés grita: quem for por Coré, fique. Mas quem for por Moisés e por Deus Altíssimo, venha. E quem não correu, a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu essas pessoas vivas ao inferno. Por quê? Porque desobediência é como o pecado de feitiçaria. E obstinação é como idolatria. Números 22. Eu queria que você meditasse nesses textos. Às vezes as pessoas leem esse texto e elas acham que o problema de Deus era com o homem, querendo mostrar que ele é poderoso, querendo mostrar que se o homem não obedecer, o homem vai se dar mal, e não é. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele conhece os segredos ocultos. Ele conhece os princípios da existência. Ele é a própria fonte da vida. E se você não estiver conectado nele, você está morto. Balaque e Balaão. Balaque, um rei. Eu também não vou ler esse texto porque ele é do capítulo 22 ao capítulo 24. Esse rei pede para Balaão profetizar contra Israel e amaldiçoar Israel. Veja no capítulo 23, verso 8. Diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? O profeta pergunta: como posso eu amaldiçoar algo que Deus não amaldiçoou? Como posso? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Como pode um profeta, um homem que as suas palavras
tem poder. Mas se não estiver debaixo da condição de Deus, são só palavras. Se você depois tiver curiosidade de ler esse texto, você vai ver que o anjo para diante de Balaão, tentando impedir dele ir até esse local, para profetizar contra Israel. E a burra, a jumenta, vê o anjo, ao ponto de Deus dar capacidade para ela falar. Você tem noção do que é isso? O cara desce o cacete na jumenta, e a jumenta olha para ele e diz: não sou eu tua jumenta? Por acaso alguma vez fiz isso? Tem noção do que é isso? A jumentinha chegar ao ponto de ter que falar com o cara: não fui eu sempre obediente, não fui eu que fiz sempre o que tu me pediste? Tu não está vendo que o trem está errado? Você vê o nível de obstinação desse homem, de Deus ter que dar capacidade para uma jumenta falar com ele. Pastor, isso foi o suficiente? Não. Todas as vezes que ele tentou profetizar contra Israel, Deus tomava a boca dele e ele abençoava Israel. E não foi uma vez, foram várias vezes. Mas sabe o que acontece? Abre lá em Números 31, 15. Disse-lhes: por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, sabe quem é Balaão? O profeta, que nós acabamos de ler. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor. O que o profeta aconselhou? Seja infiel. Olha, rei, eu não posso amaldiçoar este povo, porque não foi achado neles iniquidade. Eles temem a Deus. Mas se eles pecarem contra Deus, aí sim eu posso amaldiçoar. Apocalipse capítulo 2, 14. Todavia tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? O profeta, que ensinava Balaque. Quem é Balaque? O rei. A lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Você está ouvindo? O profeta não podia amaldiçoar Israel, porque Israel era temente a Deus. Então o que ele fez? Lançou laços, tentações, armadilhas, para que a maldição pudesse alcançar. Diga, pastor, misericórdia. 2 Samuel 13, 2 Samuel 12, 13.
Esse capítulo fala do pecado de Davi. Lá no verso 12 diz assim: tu o fizestes em oculto, tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e pela luz do dia. Sabe o que Deus está dizendo? Tu fizeste o teu pecado em oculto. Tu pecaste onde ninguém via. Tu fez algo ruim aos olhos, mas ninguém viu. Você manteve uma aparência de hipocrisia. Quem sabe o que é isso? Hipócrita é aquele que parece, mas não é. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O que Davi falou? Diga, ele confessou. Ele reconheceu. Desde o momento que Davi pecou aqui, já se passava meses. Davi demorou meses para chegar nesse momento. Ao ponto dele tramar contra Urias, dele fazer Urias ir dormir com a mulher, para que esse filho fosse supostamente de Urias, porque ele desejou algo que não era dele, essa mulher. Mas Urias, fiel a Davi, não quis sair de perto de Davi, e não foi ter com a mulher. E Davi coloca Urias em uma posição que certamente ele morreria. Diga, Davi planejou o mal contra Urias, um homem justo. Sabe por que ele fez isso? Porque não queria perder a sua reputação. Não queria que os outros olhassem para ele como alguém inferior. Não queria perder o crédito. Não queria perder aquela aparência. Você entende? Quantas vezes meu filho vai cair? Quantas vezes? Quantas vezes nós não queremos perder a nossa aparência? Quantas vezes nós não queremos perder a nossa posição? Por causa de quê? Por causa do que os outros vão pensar. Colocamos a nossa posição acima do que é reto diante de Deus. A que preço? Simplesmente para que nós venhamos aparecer que estamos certo. Aleluia. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Davi? Chegou um momento que ele disse: pequei. E ele não disse só pequei contra Urias, pequei contra Israel, não. Ele reconhece: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como porém, com este feito, deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Todo pecado oculto, todo pecado em obstinação, toda idolatria, toda blasfemaria, toda prostituição espiritual,
toda rebelião terá um preço. Depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciões da sua casa foram ter com ele para levantar da terra, mas ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os seus servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, ele falava, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. O que Davi fez? Diga, se adorou, se limpou, se santificou e foi adorar. Pastor, mas ele perdeu um filho. Tudo que você faz tem um preço. Toda obra que nós fazemos na nossa carne tem um preço. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito. Porque quando eu ando em espírito e eu faço aquilo que Deus me conduz a fazer, as minhas obras são obras de vida, não de morte. Sabe o que Davi fez? Pensou só em si, em agradar a sua carne, agradar as suas entranhas. Sabe o que o profeta diz a Davi? Por acaso, se tu não tivesse me pedido qualquer mulher, não teria eu te dado? Você tem noção do que um homem ter um nível de relacionamento com Deus, que o profeta diz, qualquer coisa que tivesse me pedido, tinha te dado. Mas tu desejou o que não era teu. Você consegue imaginar? Deus dizendo para você que qualquer coisa Ele te daria. E é assim a nossa caminhada com Deus. Quando nós caminhamos com Deus e nos agrada, a Bíblia diz, deleita-te no Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Ele vai fazer. Mas o problema é que nós nos deleitamos em nós. Queremos agradar a nós. Aleluia. E o texto continua dizendo que Davi foi pai novamente dessa mulher. E essa mulher teve um filho, e esse filho foi Salomão. E Deus, a Bíblia diz que Deus o amou. E quem conhece a história e conhece as escrituras sabe que Deus diz à mãe de Salomão: teu filho será rei. E quando chega o tempo, essa mulher faz Davi lembrar da promessa. Davi não ia ungir Salomão, mas quando lembrou da promessa, cumpriu a vontade de Deus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, endireitamos a nossa vereda, Deus nos abençoa.
Salmos, capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre, diga sempre, diante de mim. Contra ti, somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas, e puro quando julgas. Certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente, tu amas a verdade. No íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Aonde Deus faz você conhecer a sabedoria? Diga: no oculto, no secreto. É no relacionamento com o Senhor. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Isopo é vermelho, amém? Purifica-me com sangue, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijam-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Sabe o que Davi está dizendo? Se de fato você quiseste neste momento um sacrifício, algo que viesse de valor a te dar, eu te daria. Era só pedir, Deus. Eu te daria. Senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Como está a tua vida diante de Deus? Entupercido, endurecido, obstinado? Eu sei o que eu preciso. Ou
você está com o coração contrito, aquebrantado. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado. E o contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás de sacrifício e de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, sobre os teus altares oferecerão novilhos. O que adianta você viver uma vida de suposta devoção a Deus, como crente, abrindo às vezes mãos de beber, sair, falar palavrão e de demais coisas, se você ainda faz o que você quer? Sabe, Saul, ele fez parcialmente a vontade de Deus. Ele matou o povo, ele matou as ovelhas, ele só separou o melhor. Safira e Ananias ofertaram a Deus e morreram. E não foi pouco dinheiro. Deus não quer só oferta, sacrifícios. Deus não quer só que você diga, eu te sirvo. Deus quer encontrar em ti disposição. Deus quer encontrar em ti entrega, disponibilidade. Deus quer encontrar em ti disponibilidade para fazer o que Ele te pede. Deus quer reinar. Se te disserem que o Espírito de Deus, o reino de Deus, está ali, ou aloá, não creia, porque Ele está dentro de ti. Ele quer te governar, Ele quer te conduzir. Nessa noite, eu quero que você diga para Deus: quantas foram as vezes que você fez o que você quis? Quantas foram as vezes que você escolheu o seu caminho, até para adorar a Deus? Quantas foram as vezes que você disse, eu não aceito, não é desse jeito, eu não creio, eu não perdoo? Não é justo. Quantas foram as vezes que você disse, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim? E como você é egoísta. Você acha que porque não aconteceu o que você queria, Deus te abandonou. Que egoísta. Às vezes entes, pessoas que nós amamos, morrem. E nós dizemos, Deus se esqueceu de mim. Sabe o que acontece? Nós esquecemos que a bondade de Deus, ela alcança todos. Todo mundo vai ter oportunidade de ouvir a voz de Deus e seguir. Deus é justo e Ele ama. E porque Ele ama, Ele não te obriga a fazer o que Ele pede. Mas
toda plantação tem uma colheita. Se atentamente ouvires a minha voz, eu vou te mostrar o caminho. Mas se tu não quiser, por causa da tua maldade, Adão, a terra vai produzir abrolhos. Por causa da tua maldade. Qual maldade? Diga rebelião. Obstinação. Diga obstinação. Do teu suor vai viver. Pastor, trabalha a maldição. Sem Deus é. Porque com Deus Ele manda chuva fora de tempo. Com Deus Ele faz a terra produzir. Mas Deus também sabe quando nós servimos a Ele por causa das suas mãos. E Ele mostra para nós aonde está o nosso coração. Em Ezequiel tem um texto que fala que os profetas profetizarão segundo o coração do povo, segundo a maldade do coração do povo. Você tem noção do que é isso? Nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão. O que é ter um coração aquebrantado? Será que tem dado certo do teu jeito? Será que as coisas estão alinhadas de fato? Como está a tua família? Como estão os teus negócios? Como está o teu coração? Como estão os teus planos? O teu passado, Deus não muda. Ele perdoa. Mas o teu futuro, Ele muda. Ele endireita tuas veredas. Mas para isso, você precisa se quebrantar diante do Senhor. Coloque-se de joelho nesse momento. Vamos orar. Pai, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida a Ti. Entregamos, ó Pai, a nossa casa, os nossos caminhos. Entregamos, ó Deus, tudo o que temos. Meu Deus, as nossas mãos, Senhor, purifica, Senhor, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pensamentos. Dai, meu Deus, um espírito, ó Deus, disposto a obedecer. Ó Senhor, nos dá, Pai, um coração temente. Nos dá, meu Deus, a Tua sabedoria em oculto. Perdoa, ó Deus, todas as vezes que fomos obstinados e não atentamos para a Tua voz, para o Teu querer, para o Teu conselho. Quantas vezes, ó Senhor, escolhemos o nosso futuro, as nossas ambições, mas fomos, ó Deus, entrelaçados, enlaçados na nossa cobiça, porque a Escritura diz que aquele que busca, Pai, a riqueza, nunca se fartará dela. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, porque assim como diz em Deuteronômio capítulo 28, bem-aventurado, feliz, tudo aquilo, Pai, que nós colocarmos a mão, será abençoado, por causa da Tua mão, Senhor. Mas, Pai, nós abrimos mão, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos quereres, dos nossos projetos. Abrimos mão, Senhor, do nosso conselho.
Não queremos, Pai, nos assentar mais à roda, Pai, dos escarnecedores. Não queremos o conselho do mundo. Não queremos, Pai, o conselho dos sábios. Não queremos, ó Deus, o conselho, Pai, dos nossos sentimentos. Mas queremos o Teu conselho. Nos perdoa, Senhor, pecamos tão somente contra Ti. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, purifica a maldade dos nossos pais. Purifica, Senhor, a maldade dos nossos antepassados. Purifica, Senhor, a maldade, Pai. Purifica, Senhor, a maldade, Pai. Purifica a maldade, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado desta nação. Perdoa, Senhor, o pecado, meu Deus, deste município. Perdoa, Senhor, o pecado deste bairro. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa casa. Dai-nos, Senhor, um coração disposto a obedecer. Dai-nos, Senhor, um coração temente a Ti. Dai-nos, Senhor, um coração aquebrantado. Quebranta-nos, Senhor, nessa noite. Nos ensina os Teus caminhos. Nos ensina os Teus preceitos, Senhor. Oh, rabacachorебедекарабасурекай. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Meu Deus, tem pessoas que chegaram essa noite aqui dizendo: eu estou cansado, eu estou fadigado. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: quebranta o teu coração. Quebranta o teu coração. Porque assim como Davi perdeu o seu filho e adorou, ainda que você tenha o sentimento de perca, Deus te chama à adoração. Deus te chama à adoração. Deus te chama à adoração. Deus diz: santifica-te, santifica-te e adore. E adore. Louvado é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, rabacassuri bederrassuri be.